É engraçado a gente ouvir do lado de lá os nostálgicos, né? Que têm a coragem de vir falar da ditadura, da tortura, lá do regime militar, mas estão aqui aplaudindo a ditadura hoje. Por que ter nostalgia do passado e não abrir os olhos para o que está acontecendo hoje? Censura muito maior do que houve na época da censura da ditadura. Porque agora se cancelam pessoas, manda suspender publicação de jornal, se ameaça. Agora até a Folha foi ameaçada, pelo que a gente viu aí também, porque teve a coragem de publicar o que está acontecendo. Esse que é o maior escândalo do judiciário brasileiro. Nunca se imaginou que nesse país, um país onde o povo anseia e respira liberdade, presidente Pompeu, a gente fosse viver o que estamos vivendo hoje. A ditadura da toga. E nós já sabíamos disso. Para nós não é novidade, não é surpresa, mas agora as provas estão pululando, estão sendo reveladas aos olhos de todos que tenham olhos para o ver. Só não vai enxergar e vai continuar defendendo isso quem faz parte desse sistema, quem se beneficia desse esquema. E nós estamos vendo as revelações feitas pelo jornalista Glenn Greenwald, que sempre foi de esquerda, que, aliás, foi o responsável pela Vaza Jato, que a esquerda tanto aplaudiu e que acabou levando à anulação da maior operação que houve nesse Brasil contra a corrupção, que foi a Lava Jato. Então, fatos muito menos graves do que estão sendo denunciados agora, levaram à anulação inteira da Lava Jato, levaram à descondenação do Lula, condenado em 3 instâncias, e a descondenação de tantos outros condenados, por exemplo, a 400 anos de cadeia, todos postos em liberdade. Com base no quê? O juiz Sérgio Moro era suspeito. Com base em quê? Em mensagens trocadas entre o Ministério Público e o juiz. E o que está acontecendo agora, minha gente? O ministro presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, mandava que os seus assessores fabricassem relatórios, perseguissem pessoas. E quando a gente ouve do lado de lá dizer Bolsonaro, criminoso, está igualzinho o outro dizendo que Eduardo Bolsonaro é bandido. Cadê o crime do Eduardo? Não tem, mas ele é bandido. Ele já está condenado antes de qualquer fato criminoso, antes de qualquer investigação e devido processo legal. Nós que estamos enfrentando esse inquérito do fim do mundo há mais de 5 anos, não temos nada que pese sobre nós, porque se houvesse, nós já estaríamos condenados. Mas não, um inquérito que vai sendo arrastado. E é um inquérito que é um inquérito guarda-chuva. Ele não tem prazo para acabar e vai enfiando fatos, enfiando pessoas lá dentro. Pessoas que sequer têm foro privilegiado. É tão vergonhoso o que está acontecendo. Eu sinto vergonha daquelas pessoas que ainda tentam justificar ou dizer que estamos vivendo a normalidade. Os ministros já saíram na defesa do Alexandre de Moraes. Está tudo normal. Tem jornalista também que diz, está normal. O que ele está fazendo é em nome da defesa da democracia. Igualzinho Maduro, está lá fraudando eleição, matando manifestantes, matando seu povo, em defesa da democracia. A narrativa é a mesma, e com base nessa narrativa mentirosa, as maiores perseguições, torturas, as maiores violações aos direitos e garantias individuais, fundamentais e constitucionais vão sendo perpetradas na cara de todo mundo para ver. Graças a Deus que nós temos ainda pessoas com coragem para falar o que está acontecendo e nós não vamos parar. Eu sou uma daquelas que está lá na mensagem do ministro Alexandre. Manda ver aí se tem alguma publicação da Bia Kicis, do Felipe Barros, do Eduardo Bolsonaro, da Carla Zambelli contra o Supremo Tribunal Federal, contra o TSE. Porque a gente divulgar fatos que atentam contra o devido processo legal e a democracia virou crime. Você questionar virou crime. Essa é a democracia que nós estamos vivendo? É a democracia do Maduro. E aí, essas pessoas que vêm aqui aplaudir o que o Supremo não, alguns ministros, no caso agora o ministro Alexandre e aqueles que o defendem, estão fazendo,
tenha coragem de dizer que a Venezuela vive uma normalidade. O PT soltou uma nota dizendo que a eleição foi pacífica, foi limpa e respeita a soberania do povo. Desde quando o PT está preocupado com a soberania do povo? Eles têm um projeto de poder que está sendo instalado e, nesse momento, vivemos essa situação de um parlamento que está sendo aviltado por dois poderes que se uniram contra o parlamento. Poder executivo, chefiado pelo Lula, o descondenado, e o poder judiciário em sua cúpula. E aí, a gente precisa agir. Estamos colhendo, sim, assinaturas para um pedido de impeachment, deputado Sanderson. Estamos trabalhando pelo impeachment e temos a CPI do deputado Marcel, que está pronta para ser instalada, a CPI do abuso de autoridades. Nós temos que fazer isso, nós contamos com o povo brasileiro, porque a gente vê jornal que diz assim: presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, diz que a chance do impeachment ser levado adiante é zero. É zero? Nós vamos ver. Porque o povo vai se mexer. E o povo de Minas vai se movimentar também. Vai se mexer. E nós queremos ver se o presidente do Congresso vai ficar de costas para o povo brasileiro. Vai ficar de costas para os seus eleitores. Vai ficar de costas para o povo de Minas. Nós queremos ver. E é por isso que nós já estamos conclamando o povo brasileiro para voltarmos às ruas. Porque tem preso político, hoje ainda, sofrendo, dentro da Papuda, da Colmeia e outros presídios pelo Brasil. Os chamados presos políticos, pessoas que muitas delas nem estavam em Brasília no dia 8 de janeiro, chegaram depois, ou pessoas que ajudaram, empresários que mandaram água para quem estava acampado legitimamente, estão com seus bens confiscados, estão presos. Isso é uma vergonha, isso é tortura. Prisões ilegais como a do Felipe Martins, que agora está solto, mas não tem passaporte, está com tornozeleira. Que tipo de liberdade é essa? Não pode usar as redes sociais. Meia liberdade não existe, assim como não existe meia democracia. O que existe é o aviltamento dos nossos direitos, das nossas garantias. O que existe é a violação ao devido processo legal. Sobram injustiçados e perseguidos. Nós temos aí a história do Clezão, que foi morto na Papuda, porque o ministro Alexandre de Moraes não se dignou a examinar um parecer do Ministério Público, pedindo pela sua soltura, baseado em laudos médicos que comprovavam a vulnerabilidade do seu estado de saúde e o grande risco de morte que ele corria. E ele morreu. E a gente não ouviu uma manifestação sequer de pesar ou solidariedade por parte do ministro. Nós temos aí o caso da Débora, uma mãe de 2 crianças, que ousou escrever a frase que foi dita pelo ministro Barroso, com batom, na estátua do Supremo: perdeu o mané. 14 anos de prisão por isso? Ela não pode ver os seus filhos estão sofrendo com a ausência da mãe. Enquanto tem mulher no Rio de Janeiro condenada, que foi colocada em liberdade, em prisão domiciliar, porque tem filhos pequenos e os filhos, segundo o próprio Supremo, não podem pagar pelos erros dos pais, não podem sofrer demasiado. Então, todas as mães de filhos até, se não me engano, 12 anos, aquelas que estavam presas, foram liberadas, mas não aquelas presas em razão do 8 de janeiro. O que nós queríamos é que a lei fosse cumprida e essas pessoas não tinham nada que ser julgadas pelo Supremo, elas tinham que ser julgadas em primeira instância. Quem depredou patrimônio público, que pagasse por esse crime. Mas nunca houve golpe de Estado ou tentativa. E aí, presidente, eu vou pedir só um pouquinho mais de tempo para dizer que o ex-ministro Supremo, Nelson Jobim, que foi parlamentar, que foi ministro da Defesa, ele foi muito claro quando disse que não houve tentativa nenhuma de golpe, não houve golpe nenhum no dia 8, onde já se viu golpe de pessoas desarmadas, onde já se viu golpe num domingo, sem que as autoridades estivessem no local invadido.
Isso chega a ser ridículo. E o ministro Jobim afirmou, não havia golpe, não houve nenhuma tentativa de golpe. E o que o Supremo está fazendo, infelizmente, é desonrando o grande mistério constitucional de guardião da Constituição. Senhor presidente, para concluir. Mais 30 segundos, deputada Bia Kiss. Vou lhe conceder mais um minuto. Eu, como parlamentar, inclusive citada nos inquéritos, citada agora nas mensagens vazadas, repudio e vou lutar contra esse Estado